Olá, você que nos acompanha no podcast Fala Santo André, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, a saúde de Santo André, em especial o programa Fila Zero. E para falar desse assunto tão importante, que é um dos desafios aí de qualquer administração pública, nós temos aqui nos nossos estúdios Vitor Chiavegato, diretor-geral dos hospitais de Santo André. Vitor, prazer em recebê-lo, obrigado pela sua presença. Bom dia, querido, que bom estar aqui com você. É uma oportunidade de ouro poder falar do nosso SUS, que é tão importante para a cidade, né? Legal. Fala um pouquinho da sua trajetória aí, como você começou, como você chegou em Santo André e para chegar aí como diretor. Eu cheguei em Santo André no final de 2017, né? Eu me formei em saúde pública na USP, então eu sempre trabalhei em prefeituras na área de gestão pública. E em Santo André, quando eu recebi o convite para vir, foi para trabalhar com a regulação. Foi para implantar, trazer a política de regulação, que é uma política do governo federal, que pensa em garantir acesso para a população, né? Garantir acesso em tempo oportuno, que a gente fala, aquele que precisa mais. Então, o paciente que precisa mais tem que chegar primeiro, tem que chegar mais rápido, né? Na frente daquele que está esperando um pouco. Então, eu vim para cá com esse objetivo. E a gente conseguiu organizar isso. Depois disso, eu passei pela Diretoria de Atenção Básica, que a gente iniciou o programa também de reforma de várias unidades de saúde, com o Quali Saúde. Depois eu fui para Atenção Especializada, onde a gente fez uma série de forças-tarefas para a diminuição das filas. Depois veio a pandemia, infelizmente. Desafio grande na pandemia que você pegou para gerenciar os hospitais de campanha. Eu fiquei à frente dos 3 hospitais de campanha durante a pandemia, 500 leitos de atendimento à Covid, né? No Delo Antônio, Hospital Delo Antônio, Pedro Delo Antônio, Hospital Bruno Daniel e o Hospital da Federal, da Universidade Federal do ABC. Fiquei mais ou menos 3 anos com essa frente, depois passei também pela rede de urgência e emergência, né, pelas UPAs, e atualmente estou diretor do Centro Hospitalar Municipal, com uma equipe incrível, fazendo um novo desenho do hospital, que é uma Santa Casa de mais de 100 anos, né? Quase 120 anos, que a gente está tentando melhorar e a gente está conseguindo, isso que é muito legal, ver o hospital como era antes, como está hoje, e também do Hospital da Mulher. E aí o desafio enorme pela frente, questões de infraestrutura, alguns avanços e também da capacidade clínica do hospital. Conta um pouquinho dessas duas frentes. Nossa, foi uma mudança. Eu digo que esse último ano foi um ano de implantação de projetos. Acho que o hospital, ele renasce, né? O hospital, ele nasce de novo. E isso é nítido para todo mundo. Quem passa na frente da nossa querida Santa Casa, como o andriense gosta de chamar, consegue perceber isso. Porque antes a gente passava, via uma fachada velha, deteriorada, e hoje você já tem um outro cenário, né? O nosso objetivo é a busca pela excelência no hospital. O hospital, ele sempre teve uma equipe médica e de enfermagem muito qualificada. Muito qualificada, sempre foi referência em toda a região. Mas tinha uma estrutura física muito deteriorada, né? Então, a gente optou primeiro em organizar os outros serviços da rede, então, a entrega das UPAs, então, UPA Bangu, UPA Perimetral, UPA Jardim Santo André, que foram UPAs que estavam fechadas antes dessa gestão. A opção por inaugurar essas UPAs, que representam quase 100 leitos de clínica para a cidade, mesmo toda a reorganização da atenção básica, fazer uma redefinição de fluxo interno do hospital, então atender no hospital só o paciente que é de hospital, não atender no hospital o paciente que está com uma dor de garganta, que ele pode ser atendido numa UPA. A gente conseguiu redesenhar um fluxo a partir de uma central de regulação para cuidar melhor da população nos serviços ideais. Então, o paciente que está com gripe, o melhor lugar para ele ser atendido inicialmente é numa UPA. Ele só vai para o hospital se essa gripe agravar, se ele tiver uma pneumonia, se ele precisar de um leito de UTI. Então, eu lembro quando eu cheguei no CHM, a gente via furinhos na parede, porque o soro ficava na parede, então as cadeiras eram leitos, né? E hoje, graças a Deus e uma equipe muito competente que me acompanha, que tá lá trabalhando todo dia, esse cenário não existe mais, né? A gente é muito grato à central de regulação que consegue, com o médico 24 horas, uma equipe multiprofissional, organizar esse fluxo de chegar realmente o paciente que precisa chegar. Então, a gente tinha um cenário na cidade
que a gestão Paulo Serra chegou, né? Quando ele chegou, ele enfrentou, era um cenário muito triste. Porque o SUS, ele é uma política que tem aí 30 anos, né? Desde a Lei 8080. Só que alguns municípios avançaram muito e outros municípios avançaram menos. Infelizmente, Santo André nunca investiu em saúde como essa gestão tem investido. Então, a prova disso é ter mais de 30 unidades inauguradas, né? A rede de atenção básica, quando a gente chegou, a gente tinha unidade que a gente teve que interditar por excesso de pulga. Então, assim, você fala, como assim? Né? Então, e a gente foi lidando por prioridade. Então, primeira reforma das unidades, abertura das UPAs, que ficam próximo da casa das pessoas, né? A gente tem no município 6 UPAs e um PA, que é o PA de Paranapiacaba. Então, eles são a porta de entrada. A gente tem as 35 BSs, depois tem a rede de urgência, e só aí sim chegar nos 2 hospitais, que a gente tem o Hospital Geral, com praticamente 300 leitos, e o hospital, que é o CHM, e o Hospital da Mulher, com 116 leitos, que tem um olhar específico para a maternidade e para a saúde da mulher como um todo. E aí a gente está falando a gente pode dizer que a gente tinha um hospital 1 ano atrás, e hoje a gente tem um outro hospital completamente diferente, tanto na sua estrutura física, quanto na sua capacidade de atendimento. Completamente, a gente tem um hospital, um outro cenário, assim, um outro hospital. Sem dúvida alguma, o que a saúde de Santo André tem hoje, ela nunca teve. E isso foi feito pelas equipes técnicas que estão lá trabalhando dia a dia, a quem a gente é muito grato. Quando a gente olha para o hospital há um ano atrás, a gente tinha, além de uma estrutura muito deteriorada, e foi necessário investir nos outros serviços da rede para chegar no hospital, mas eu lembro que quando a gente chegou, o hospital tinha quartos de enfermaria, que você tinha a torneira para lavar a mão, mas a pia não tinha cuba. As portas, a maçaneta das portas era atadura amarrada. Não tinha uma qualificação estrutural adequada para lidar com esses pacientes. E hoje a nossa busca é pela excelência. Então a gente tem hoje um hospital com outro cenário. Quartos reformados, no padrão Quali-Saúde, com manta no chão, paredes pintadas, as UTIs com ar-condicionado. Nossas UTIs não tinham ar-condicionado. Então como você mantém um paciente rebaixado, instável, no calor? Não existe isso. Então, coisa básica, por exemplo, número de cirurgias. Acho que esse é um indicador importante. O CHM operava de 300 a 400 cirurgias por mês. Hoje a gente está batendo 1.000 cirurgias por mês. Então, com uma série de coisas que foram feitas. Foi feita a implantação do aparelho de videolaparoscopia. Antes o paciente ele fazia uma cirurgia, ele precisava ficar 3 a 4 dias internado para conseguir ter alta. Hoje com o aparelho de vídeo, que é uma alta tecnologia, a gente opera, ele interna de manhã, ele opera, às vezes tem alta no mesmo dia ou no outro dia pela manhã. Então esses arranjos foram reorganizando o hospital e fazendo com que a gente conseguisse aumentar a capacidade instalada do serviço. Mesmo para conseguir garantir um número maior de altas e de giro do hospital mesmo. Acho que a gente ficou bom na pandemia nisso, né? A pandemia, infelizmente, veio, mas uma coisa que a gente, trabalhador de saúde, aprendeu foi a fazer saúde mais rápido. Então a gente percebeu que não dava para deixar esses pacientes esperando na fila, esses pacientes precisavam ser atendidos. E é por isso que a gente vem fazendo uma série de forças-tarefas desde o início do ano para puxar todo e qualquer paciente que estiver na fila. A gente tem trabalhado aí, acho que a gente, desde o início do ano, a gente descansou 1 ou 2 finais de semana por conta de feriado. O restante, as equipes têm trabalhado e a gente também, que a gente vai junto todo sábado e todo domingo para zerar a fila. Então, desde a questão das especialidades, então eu lembro que a gente fez força-tarefa de dermatologia, proctologia, urologia, desde a consulta, né, cirurgia ginecológica, até chegar no procedimento dito quando encaminhado. Então, todo o preparo do paciente, os exames de análises clínicas, a consulta com o anestesista, a questão do cardiologista quando precisa, para o paciente mais específico, mais delicado, né, um caso mais delicado, até o agendamento da cirurgia, até fazer a cirurgia, até ter uma alta qualificada depois com a consulta agendada na rede de saúde. Um trabalho muito importante que vem sendo feito, muita coisa ainda para fazer. A saúde é uma área muito nevrálgica do sistema público e ela não para, as atualizações, as modernizações,
elas são constantes. Vitor, queria agradecer a sua presença, muito esclarecedora a sua participação e as suas informações. Parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço, querido, pela oportunidade e a gente segue com vocês, melhorando nossa cidade, né? Muito obrigado. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou. Fique ligado na nossa programação, que a gente tem falado de muitos temas importantes relacionados à administração pública de Santo André. Fique ligado na nossa programação do Fala Santo André. Obrigado, até mais, tchau.